ordem de 1 milhão, uma coisa assim, sabe? Aí depois o prefeito falar assim, fui vítima de growth, tá, tudo bem, acredito em você, né? Mas então, o problema é que é um negócio caro, o pessoal precisa, e agora mais que nunca é um negócio que veio muito à tona, porque por conta dessa situação toda. E para vocês terem noção de como que isso tem sido levado tão à tona, vejam só, muitos de vocês aí são fãs, entusiastas aí de Raspberry Pi, e acredite, essa plaquinha tem sido usada aí principalmente pela chinesada para fazer respirador. Não só a chinesada, como também entusiastas, né? Então, isso chegou a demanda é tanta que a Fundação Raspberry Pi não está dando conta de atender a demanda. Então, aqui, por exemplo, no Twitter, um usuário aqui falou assim, seria muito bom se vocês pudessem fazer mais alguns Raspberry Pi Zero W, que é que tem o wireless, porque não consegue achar nenhuma em nenhum lugar. Aí a fundação respondeu que eles estão fazendo o mais rápido que pode, mas eles estão priorizando a demanda em larga escala de ventiladores e outros produtos aqui da área de saúde. Então, eles temem que vai tomar um tempo até que tudo volte ao normal. Então, houve um grande aumento no número de pedidos, tá? Por conta de fabricantes de ventiladores pulmonares estarem precisando de algo para controlar os dispositivos. As Raspberry Pi, eu não digo que elas necessariamente entram no cérebro do controle do ventilador, mas principalmente na parte ali de interface de interface com o usuário, com controle de display, muitos já estão tendo até interface com rede, com a internet, exatamente porque para você fazer o controle da parte funcional mesmo do respirador, a recomendação mesmo é você ter um microcontrolador dedicado, rodando ali com recursos de interrupção, tratamento ali de toda a malha de controle do respirador, coisas que, infelizmente, um sistema Linux embarcado é complicado de atender, mas um microcontrolador dedicado não. Então, trago aqui algumas notícias, como, por exemplo, essa aqui do MIT, desenvolvendo um ventilador barato para ajudar no tratamento da Covid-19. Então, olha só o que eu falei para vocês, que o negócio assim, alguns locais estavam com um projetinho aqui e ali, veio a demanda e agora sai uma correria global para fazer projetos baratos, open source, para ajudar na disseminação, né? Porque, veja só, segundo o levantamento do jornal de Washington Post, ventiladores mecânicos tradicionais custam entre 25 e 50 mil dólares. Traduzindo aqui para a cotação nosso, o dólar já valendo quase R$6, né? Misericórdia. 127 mil a 255 mil reais cada respirador. Isso aqui é um custo elevado para hospitais, principalmente cidades mais interior, né? Que tem um orçamento mais reduzido, mais limitado, e aí chega aí, por exemplo, o coronavírus chega ali na cidade, começa a atacar ali um monte de gente, aí lota a UTI, precisa de respirador, e aí, como é que você faz, né? Você pedir 10 respiradores, você já chegou aqui em 2 milhões, pegando aqui o mais caro, ou 1 milhão aqui, por exemplo, no mais baratinho aqui, entre aspas. 10 respiradores, pensa. Então, é caro. E aí, desenvolvendo um ventilador barato e open source, você facilita que mais empresas tenham acesso a isso, mais hospitais, mais locais, o acesso seja mais disseminado. E aqui o interessante foi que o MIT tinha um projeto já correndo, na verdade, abandonado há cerca de uns 10 anos, que foi reativado e acelerado para suprir falta de respiradores em hospitais. Então, normalmente, vocês vão ver esses projetinhos de respiradores, eles vão envolver um processador de alto nível e um de baixo nível. Um de alto nível, normalmente, para fazer a interface aqui, para você ver os dados de controle do respirador, o setup das variáveis de controle, e uma unidade de controle baixo nível para rodar a malha de controle do respirador de acordo com as variáveis configuradas aqui pelo médico, pelo profissional de saúde encarregado aqui pelo uso do respirador. Até porque o respirador é uma ferramenta para auxiliar
o paciente ali infectado com coronavírus, com Covid-19, que não tem capacidade de respirar por si só, e como várias notícias ressaltaram reiteradamente, não tem como você fazer um respirador com um setup automático ou um setup genérico. Então, as configurações dele são adequadas, são adaptadas, definidas de acordo com paciente a paciente. E aí, para isso, tem que ter um profissional de saúde encarregado que entenda como ajustar o respirador, como controlar isso com o paciente e como medir se o paciente está respondendo adequadamente ao que foi configurado com o respirador. Então, por isso que é complicado você dizer, vamos fazer um negócio desse para a pessoa ter em casa. Não é uma ferramenta para a pessoa usar em casa isso aqui. Ferramenta para a pessoa usar, ela já normalmente, para usar isso aqui, ela já está internada com a amparo e acompanhamento médico. Então, esse foi um exemplo do MIT. Um outro exemplo bacana, brasileiro, é esse já aqui feito pela pessoal da USP. O Inspire, que pode ser fabricado em até 2 horas e tem um custo aqui de cerca de uns R$1.000. Eu peguei isso aqui da notícia, só não concordo com os ventiladores convencionais que eles falaram que custa cerca de R$15.000. Não. O Ministério da Saúde, numa compra de larga escala, conseguiu negociar um preço, se eu não me engano, de cerca de uns R$75.000, porque eles fizeram a compra de larga escala. Eu discordo da notícia aqui falando de R$15.000, não é não. Mas R$1.000 sendo o propósito do preço deles já é coerente. Então, foi construído com a premissa de simplicidade, custo baixo e facilidade de fabricação. Eles já fizeram testes em pessoas e conseguiram já meio que uma estratégia junto com a Anvisa para permitir que esse respirador seja disponibilizado aí imediatamente para que unidades de saúde, hospitais possam ter acesso. A pessoa começa a poder fabricar. Tiveram que atender algumas exigências da Anvisa para isso. Quem quiser ver depois a notícia em detalhes, está aqui o link. Aí, como eu falei para vocês, essa desenvolvido pela USP, a unidade de controle aqui para interface com o usuário faz uso dessa plaquinha chamada Caninos Loucos, o Labrador V2. É meio que uma versão brasileira, uma tentativa brasileira aqui de fazer um competidor da Raspberry Pi. Eles estão agora na etapa de começar as vendas. Quem está me vendo aqui pela webcam, eu recebi uma aqui em casa para testar. Então, é uma amostra de engenharia ainda, não começaram as vendas. Então, é uma placa que está sendo fabricada no Brasil. Claro que memória, processador, essas outras coisas, chips, ainda vem de fora, mas a placa ela foi projetada e é fabricada no Brasil. E ela é usada aqui pela interface de controle. E, claro, tem um microcontrolador responsável pela malha de controle respirador. Então, essa equipe está trabalhando 18 horas por dia para viabilizar esse ventilador pulmonar barato, para que hospitais, unidades de saúde tenham acesso aí para atender a demanda de pacientes que vão necessitar desse suporte. E como vocês têm acompanhando a mídia, gente, isso aqui é só uma observação pessoal minha, tá? A nossa situação no Brasil ela vai piorar. Então, não sei se vocês estão acompanhando, ela vai piorar muito. Se o meu objetivo é assustar, então estou feliz, porque a gente tem que ter noção de que a situação vai piorar para tomar mais cuidado. E não quero entrar em méritos políticos, mas eu acho que nossas autoridades elas estão falhando miseravelmente. E a gente vai chegar num pico aí que vocês vão ver que muita gente vai precisar de auxílio médico, e isso aqui vocês vão entender muita importância de respirador, tá? Eu espero que a gente passe por essa situação logo, como alguns países na Europa agora estão passando pelo pico. A gente ainda vai atingir nosso pico, e eu acho que ele vai atingir a gente de uma forma muito dolorosa, tá? Eu fico chateado de ter que falar isso, mas eu tô acompanhando isso, eu tenho visto que vai ser dolorido, tá? Isso tudo, gente, deixa até a fonte aqui, tem esse slide card, depois quem quiser pegar, tá? Para a gente ver que nós temos a capacidade aqui no Brasil de atuar e desenvolver em diversas frentes para auxiliar o combate ao coronavírus. Ainda mais agora que a coisa toda veio da Ásia aqui para a América, então o pessoal agora
que começou toda a coisa lá do coronavírus na China, agora que eles estão saindo de quarentena e full lockdown, países da Europa, agora que eles estão saindo do pico do coronavírus, e nós estamos para atingir o pico. Então, mais que nunca, essa atuação colaborativa, conjunta, pensando em soluções e tecnologias, ela vai se fazer necessária agora. E eu gosto de falar isso em diversas palestras e eventos, que eu admiro o brasileiro, que o brasileiro ele é muito criativo. Então, a gente pensa, a gente se junta para desenvolver e para ajudar. E uma coisa que o brasileiro também tem muito boa é pensar no próximo também. A gente gosta de ajudar. Né? O brasileiro, acho que por ser essa mistura aí de todo mundo, do mundo inteiro, a gente tem como é que fala, essa cultura, né? De ajudar, de união, tudo mais, né? Beleza. E pensando aí em desenvolvimento, tem alguns livros de graça para vocês depois darem uma lida, aproveitar que vocês já estão tendo que ficar em casa mesmo, pensar em tecnologias, formas de vocês atuarem nisso. Hoje, mais que nunca, com todos os olhos do mundo voltados ao Covid-19, muitos dados têm sido coletados, e mais que nunca o conceito de Big Data se fez presente frente à quantidade de dados que a gente tem de exames, situações, curva, todo mundo virou especialista em estatística, né? E o importante é a gente pegar esses dados e começar, então, a processar eles com rotinas e algoritmos para extrair desses dados informação. E um dos processos muito bem estabelecidos para isso envolve o uso aqui de inteligência artificial para analisar esses dados e identificar, então, padrões. Identificar, por exemplo, estimativa de quando que nós iremos atingir nosso ponto crítico, por exemplo. Então, vejam aí nas mídias, vocês vão ver muitas pessoas fazendo análise ali da curva, modelo estatístico, modelo disso, como o pessoal sabe ali que vai ter tantos dias para atingir a ponto crítico, ou até uma estimativa de quantos casos novos, etc. Assim. Como que você pega padrões? Novamente, algoritmos aí de inteligência artificial, analisando esses dados, identificando padrões e gerando, a partir desses padrões ali, informações analíticas para auxiliar a nossa tomada de decisão. Outro livro bacana que tem na PacketPub é esse Mastering Internet of Things. Exatamente no âmbito aqui da gente ter projetos para a internet das coisas, usando aqui no caso o Raspberry Pi 3, para você ter coleta de dados, para você poder criar, por exemplo, respiradores, para você poder fazer o sisteminha de impressão 3D, um sistema de visão computacional para verificar distanciamento social, conectado com a internet das coisas. Então, alguns exemplos aí para vocês verem, e como eu falei já, deixa da visão computacional, falo aqui já desse outro livro de graça também, free, de graça, que é Mastering OpenCV 4. Uma das versões mais recentes da biblioteca de visão computacional aberta, para exatamente você ver ali como você pode, então, trabalhar com os exemplos ali que a gente mostrou, para você usar a visão computacional para, por exemplo, reconhecer distanciamento pessoal, fazer controle de pessoas, etc. aí. Então, cobre aqui, por exemplo, detecção de objetos, até técnicas de Deep Learning e Machine Learning, como o caso apresentado ali no exemplo que a gente havia usado com vocês. E para finalizar, pessoal, Covid-19 não é brincadeira, tá? De novo, não estou fazendo nenhuma apologia aqui política, todo mundo aí tem sua opinião, assim, o assado, mas não é uma gripezinha, não é uma doença qualquer. Ela tem tomado essa atenção toda, gente, porque é uma doença nova. Se você for falar, mas gripe, mas isso... Gente, quantos anos a gente já tem a humanidade com várias dessas doenças aí que a gente às vezes critica, compara? Muito tempo. É quase casamento. Você já conhece sintomas, já conhece o que acontece, já conhece ali variação, já conhece um monte de coisa. Gente, essa doença não, cara. Essa doença começou, sei lá, dezembro do ano passado. Dezembro, novembro, opiniões diversas aí de quando que a China realmente começou a avisar que o negócio tinha saído de controle, né? Mas, em suma, é uma doença nova e, o pior, com características ainda serem conhecidas. Então, não é uma coisa assim do tipo, peguei aqui, tossi, fiquei com a febre e sarei.
você não sabe dizer o que você realmente, às vezes, pode ter acontecido ali contigo, a doença. Então, tem muita pesquisa aí falando, por exemplo, complicações, podem ficar sequelas nos pulmões. Tem pesquisas aí, gente, até falo para os rapazes, que o homem costuma ser mais cabeça dura, que está começando até a vincular potencial aumento aí de esterilidade, por conta de alterações que o vírus pode provocar ali, por exemplo, nos testículos, né? Então, é tudo muito novo. Então, por isso que virou essa preocupação toda, esse cuidado todo. Porque se a gente não conhecendo isso, não tendo uma vacina, o risco é muito grande para um impacto que a gente ainda não conhece por completo. Então, se protejam. Se vocês não se protegerem, esses carinhas podem aparecer dançando, você começa a ouvir a musiquinha. Tá? Se você não se proteger, você vai ouvir a musiquinha, essa musiquinha pode ser legal a princípio, mas não vai ser legal depois para você não, tá, gente? Então fica esse meu aviso para vocês, espero que vocês tenham gostado, e agora eu abro para perguntas. Ótimo, professor André, agradeço aí pela sua apresentação. Pessoal, fica aí à disposição para perguntas. E só para reforçar, né, que o professor André é professor do nosso curso de pós-eletrônica embarcada. Nós temos uma turma em andamento, a turma 2021, quem quiser pode entrar nessa turma, ou na turma que será iniciada agora em agosto próximo. Pessoal, fiquem à vontade, perguntas, eu deixei aí uma informação que, se vocês quiserem solicitar diretamente para o professor André, os slides, senão ele vai passar para nós, e quem fez a inscrição lá no Simpla receberá aí a apresentação. Por favor, perguntas, fiquem à vontade. Pode ser via chat também, pessoal. Tudo bem. Perguntas, dúvidas, sugestões? Comentário sarcástico também. Bom, vamos lá, tem um comentário, Davi Torres falando. Com relação a tudo isso que foi comentado da Covid, é a verdade, tá? Eu peguei a Covid, infelizmente. Nossa, lamento. E no começo, foi na semana antes da Páscoa. O pico da doença, que é por volta do 6º, 7º dia, é onde praticamente todos os sintomas se manifestam ao mesmo tempo. E é onde realmente vem a dificuldade de respirar, por conta do congestionamento nas vias aéreas, junto com febre, e é uma sensação de exaustão, não é cansaço, é exaustão, você não consegue sair da cama. É pior ainda, né? Então é um negócio, é pior ainda, então é realmente bem crítico. E tanto eu quanto a minha esposa, nós conseguimos sair disso, graças a Deus, sem uso de respirador, por conta da nossa rotina de vida. Então, nós nos alimentamos bem e praticamos atividade física, o que os médicos dizem que é saúde rígida. Então, vale aí a recomendação e o cuidado para que as pessoas não se contaminem, porque tudo que tem sido vinculado pela mídia é verdade, e todos os sintomas que o professor André colocou no slide, acho que no primeiro slide, realmente acontecem. Mas mais ou menos pronunciado, mas eles aparecem ao longo de todo o percurso, né, da doença. Até hoje, por exemplo, hoje já estamos no 31º dia, eu não tenho paladar. E a minha esposa também. É 0 de paladar. Nossa. E no 4º, 5º dia, você perde totalmente o olfato e perde totalmente o paladar. Então é cuidado mesmo. E graças a Deus que existem tecnologia hoje para poder trazer o diagnóstico da doença, porque na época que nós pegamos não existiam testes suficientes, somente para os médicos e para quem ia para a UTI, né? O nosso diagnóstico foi feito clinicamente com base nos sintomas todos aí, e nós tivemos 100% dos sintomas. Que é isso aqui que falou, né? Que quanto mais dados a gente tiver, mais a pessoa às vezes pode saber ali no início, né? No caso aí você veio a saber quando já estava complicado já, né? Imagino. Exatamente. Tanto que no início da doença, os primeiros sintomas foram febre,
de 38 e pouco, e uma dor absurda no corpo. Era uma dor muscular e parecia que irradiava a partir dos ossos. O primeiro diagnóstico feito pela médica, ela disse, olha, isso aí está com cara de ser dengue. E ao longo do tempo, os sintomas foram se apresentando, entendeu? Uhum. Havia também uma dificuldade enorme de diagnóstico. Só depois da perda do paladar e do olfato, a perda total do paladar e do olfato, é que ficou caracterizado como Covid, clinicamente, por conta da característica dessa doença, né? Ela é a única, até então, que se conhece, onde o infectado pode perder, né, 100% do olfato e do paladar. Nossa, realmente lamento, mas fico feliz de ver que você passou, sobreviveu, tá aí se recuperando, né? Fico feliz por saber. Sim. E é só um depoimento para contribuir com todo o conteúdo e também para reforçar a seriedade do cuidado. Sim, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Opa. O Laje fez essa pergunta aqui. Esses respiradores baratos, com menor tempo de vida útil, sim. Laje, no desenvolvimento de qualquer produto, o tempo de vida útil dele caracteriza um importante fator no preço e na escolha dos materiais que você vai usar para fazer esse produto. Então, você fazer um produto ali que vai durar 1, 2, 3 anos, ele vai ter uma estrutura e um custo muito menor do que um produto que você venha fazer para, por exemplo, durar 10 anos. Então, eu já vi projeto aí, por exemplo, trabalhei, meu emprego anterior, antes de ir para Stone Ridge, era na Padtech, mexe com equipamento de fibra ótica. Então, lá, por exemplo, eu tinha projeto de cabo submarino com o Google, o contrato lá, se eu não me engano, era o cabo durar ali, acho que 15 anos, se não me engano, no fundo do mar. Então, ali foi um negócio desafiador e pelo custo mesmo do projeto, não importava ali o uso dos materiais, né? Então, eu usava tudo equipamento de ponta, né? Mas para durar bastante. Para ser barato, aí tem que ser, como é que fala? Usado ali outros materiais, outras coisas. Ventiladores caros, vamos lá. O que acontece? A indústria médica, qualquer equipamento médico aí, e principalmente quanto maior o impacto dele na manutenção da vida, até, nossa, profundo isso que eu tô falando, né? Isso, gente, leva ali uma criticidade do equipamento muito grande. Por quê? Eu lembro uma frase muito bacana que eu ouvi de um professor meu, no nosso tempo de graduação, que ele falava para a nossa turma o seguinte: você voaria no avião que você projetou com a sua família, o seu filho pequeno? Você voaria ali, pegaria, sair voando? O negócio tem risco de cair, pegar fogo, morrer todo mundo? Como é que é? Você confiaria no software que você escreveu para aquilo? A estrutura ali, tudo mais que você fez ali? Sabe que o software que você fez é bom o suficiente para você voar com a sua família naquele avião? Então, a parte de indústria médica aí, ela é cara por conta de todo o processo que tem com gasto de engenharia, teste e homologação para esses equipamentos serem usados na área médica, tá? E aí, por isso que você também não vai ver, hoje tá, por conta da demanda e da pressa, você tá vendo esses respiradores aí com Raspberry, com plaquinha, coisinha mais moderna, mas você, quem tiver a oportunidade de ir para a indústria médica, você não vai ver equipamento médico usando esses equipamentos, esses processadores, esses chips mais recentes. Você usa coisa que já está no mercado mais consolidado, porque você tem que conhecer o que você está usando. Por quê? Uma vez que você faz um produto de área médica, mesmo um respirador profissional, por exemplo, aquilo você passa para uma homologação com a agência de saúde, e essa homologação é cara, e normalmente ela leva tempo. No mínimo, 1 ano, em média, homologação para você ter autorização para vender o seu produto. Vocês têm noção que você tem que desenvolver o seu produto e ter ele para fazer a homologação, e aí, um tempo depois, essa homologação vai sair para você poder vender seu produto. Então, normalmente, seu produto já estava pronto, no mínimo, por exemplo, 1 ano antes dele, por exemplo, começar a ser vendido. Então, isso para garantir que está passando em todos os testes, teste de emissão, teste de sei lá, de risco, análise. Cada agência aí tem seus protocolos de teste, por exemplo, né?
E isso é caro, a empresa tem que se manter, a empresa tem que pagar os engenheiros, tem que pagar o custo, tem que pagar o material, tem que pagar a estrutura, tem que pagar um monte de coisa, e você não usa equipamento barato, você não usa material barato, porque se você usar material barato, aquele negócio da falha, e um paciente morrer, porque seu equipamento falhou, isso é processo. Isso é processo do hospital, isso é processo que envolve a empresa, então um equipamento que lida com vida de pessoa, ele não pode falhar, gente. Então, você tem que ter um software ali, materiais, uma estrutura robusta o suficiente para aquele negócio durar, avisar, ter mecanismos redundantes, etc., sabe? O Arduino está sendo útil, não sei dizer, só se for mais por causa desses respiradores open source, esses respiradores aí baratos, né? Aqui, por exemplo, eu estou pegando esse exemplinho do respirador aqui da USP, que usa caninos loucos, né? Eles só falaram do caninos loucos, mas eles não falaram do microcontrolador que eles estão usando para fazer a malha de controle aqui. Eles chamam de pulga, e falaram só que é uma placa miniaturizada com o tamanho de uma moeda de 10 centavos. Mais detalhes eu, infelizmente, não cheguei a ver. E aí aqui, tem até uma parte que fala na notícia, a questão aqui dele ser barato. Aqui, ó. E se tratar de um produto emergencial. Não é algo para durar tanto tempo quanto um respirador comercial, porque, se sofisticado, poderia até vir a ser, mas há um custo que tornaria mais complexo e talvez ali complicaria outras coisas. Então, tem aqui detalhe da aprovação da Anvisa, do processo que eles estão usando alguns recursos legais aqui para poder favorecer que ele seja liberado de imediato. Então, por exemplo, a Anvisa exige que o equipamento seja doado, não pode ser vendido, tem que ser mais coisa assim, realmente começa a usar aqui recursos de colaboração aqui com a sociedade, entusiastas, makers aí que a gente fala, né? Deixa eu caçar aqui, cadê um vídeo? Esse vídeo aqui de cima, ó. Esse vídeo aqui mostra, por exemplo, esse respirador aqui atuando. Então, a plaquinha aqui, que é a Caninos Loucos, ela cuida dessa parte de interface, né? Essa parte de interface, se eu falar para você, o botãozinho pode demorar para atuar, pode fazer alguma coisinha, não sei, detalhes aqui, mas a malha de controle não pode parar, não pode travar. Esse é um dos motivos que a gente normalmente separa em camadas um sistema desse aqui, né? Então aqui ele está mostrando o teste dele, fazendo calibração, né? E funcionando aqui o respirador. Né? Bacana. Deixa eu ver. Tem essa dúvida. Que torna os respiradores caros? Falei. Analogias com PLCs na indústria? Sim, analogia, porque um PLC, por exemplo, está controlando ali uma linha de produção que, basicamente, se ela parar, é um prejuízo muito significativo ali. Então, é um equipamento que tem que ter uma confiabilidade de operação muito grande. Na verdade, gente, o PLC, ele tem um microcontrolador dentro dele. Acontece só que ele tem uma eletrônica ali para tornar ele mais robusto a ruídos, sinais, interfaces com os padrões da indústria, coisas assim. Mas o PLC, ele é um microcontrolador também, tá? Mais perguntas, críticas, comentários ou sugestões? Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês na minha tela, é minha Jetson Nano, rodando aqui os esqueminhas aqui da Rosetta, Fold for Covid, que eu recebo da rede distribuída tarefas que a placa vai desenvolver, processar e devolver. Então, é bacana porque está gastando aqui uns 10 watts, não é nem uma lâmpada quase, e eu estou ajudando o pouco que seja nos grupos de pesquisa que estão tentando encontrar uma vacina e entender melhor esse vírus. Né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Ótimo, professor. André, você poderia deixar depois o seu e-mail aí no chat para o pessoal entrar em contato com você com relação ao material? Porque eu não sei se todos fizeram a inscrição lá no Simpla, né? Pessoal, eu agradeço aí pela participação de vocês. Acho que tem mais uma pergunta ali, mas eu só vou enfatizar. E a semana que vem, pessoal, nós teremos uma outra palestra, um outro webinar, com o professor Paulo Brito, que é nosso professor de cibersegurança, que vai falar sobre as questões aí de ameaças, de incidentes na área de segurança da informação durante a Covid-19 e pós-Covid-19. Também é um tema interessante de um outro curso que nós temos no Unisal, que é de cibersegurança.
Ok, tem uma pergunta ali do Davi. Não, apresentação legal. Obrigado. Matheus, comentário foi aqui da minha atuação, chama Hillbox. Essa unidade aqui que é fabricada pela Stone Ridge e é a unidade de telemetria instalada OEM, é o que a gente chama de equipamento original de fábrica, né? Ele já sai instalado no caminhão de fábrica. Então, é uma unidade de telemetria integrada ali com a rede do caminhão. A Stone Ridge que fabrica, e o meu time, eu lidero o time de desenvolvimento do software base que coordena toda a operação desse módulo de telemetria. Muito bacana. Se tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha. Chama Hillbox. Muito obrigado, professor Nivaldo, pelo convite. Deixa eu colocar aqui, quem quiser depois pegar meu contato, tem aqui meu e-mail, contato@andrecurvelo.com.br. E aqui, minhas mídias sociais. Legal, professor André, obrigado, parabéns pela apresentação, obrigado pela participação de todos, e só reforçando, esse webinar foi gravado e estará disponível no YouTube do Unisal. Um abraço a todos, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau.